O que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto formado pelos componentes vivos e não vivos de determinado lugar. Os componentes vivos são as plantas, os animais e os demais seres vivos, como fungos, bactérias e algas. Os componentes não vivos são os elementos do ambiente, como o solo, a água, o ar e a luz. Uma característica importante dos ecossistemas é que os seres vivos interagem entre si e com os componentes não vivos. Um exemplo de ecossistema é um rio, nele há peixes, animais invertebrados, plantas e outros seres vivos que se relacionam entre si e com o solo, a água, o ar e a luz. Cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossistema. A cadeia é composta por produtores, consumidores e decompositores. No meio ambiente, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria e energia por meio de nutrição. Essa sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro pode ser chamada tanto de cadeia quanto de teia alimentar, sendo essa última denominação no caso de cadeias alimentares interligadas. Produtores. Organismos produtores correspondem ao primeiro nível trófico em qualquer cadeia alimentar analisada. Nele se encontram os seres capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, organismos autotróficos. Consumidores, organismos incapazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, organismos heterotróficos. Alguns seres heterotróficos como a vaca, a capivara, o coelho, o gafanhoto são herbívoros, ou seja, só se alimentam de vegetais, portanto, sua sobrevivência depende diretamente dos organismos autotróficos. Por se alimentarem somente de vegetais, esses animais herbívoros são chamados de consumidores primários. Os animais herbívoros servem de alimento para os animais carnívoros, que por se alimentarem dos animais herbívoros são chamados de consumidores secundários. Em alguns casos, os consumidores secundários podem servir de alimento para outros animais também carnívoros. Quando isso acontece, chamamos esses animais de consumidores terciários e assim por diante. Não podemos nos esquecer de que quando qualquer organismo vivo morre, ele serve de alimento a outros organismos vivos, fungos e bactérias, chamados de decompositores. Os decompositores decompõem a matéria orgânica dos seres mortos para a obtenção de nutrientes e energia.